Vamos lá, gente, vamos começar. Eu vou fazer então, vou começar com a introdução à parte do estado sólido, tá? E como eu já tinha falado antes, é um material que vocês já têm, tá? Então eu vou só até um determinado ponto. Então vamos lá. Bom, aqui eu vou tentar usar um marcador aqui para ficar mais fácil. Aqui, na verdade, a gente tem a representação de uma estrutura no estado sólido, né? Essa estrutura aqui, na verdade, é a estrutura do sal de cozinha, é o sal-gema, que é uma das estruturas mais bem estudadas que a gente conhece, né? Então eu gosto de colocar porque ela é bem interessante para a gente, para ilustrar essa questão do estado sólido, né? Mas eu queria lembrar o seguinte: primeiro, a maioria dos compostos inorgânicos que existem, né, na natureza, eles são encontrados no estado sólido. Então a gente tem lá milhares de minérios, né? Então metais, ametais, e esse material, a maior parte dele é sempre no estado sólido mesmo. Raramente o material é encontrado sozinho, o elemento químico é encontrado sozinho, normalmente ele é encontrado associado a outros elementos, seja óxidos, sejam sulfetos, e inclusive a gente tem estatisticamente quais são os materiais que normalmente são encontrados juntos, né? Então, em geologia, o pessoal costuma estudar essas ocorrências, né, dos sólidos, dos elementos químicos, e nos minerais, nos minérios, né, da natureza, tá? Então, é isso aí. Então, composto inorgânico geralmente é sólido mesmo. Na questão do estado sólido, de um modo geral, esses sólidos, eles têm um arranjo muito ordenado, né? Então, eles têm o costume de ter um arranjo ordenado e o objetivo é sempre tornar esse material mais estável, né? Do que em outras situações. É claro que na natureza a gente encontra de tudo, né? A gente pode encontrar também material que a gente chama amorfo, ou seja, material embolado, misturado, sem forma e tal. Mas, de um modo geral, no estado sólido, né, os materiais eles são encontrados de forma bem ordenada, bem organizada, né? Então, os átomos eles tendem a se organizar de uma forma bem interessante e de forma a tornar esse material realmente mais estável, tá? E tem uma outra questão também, que é a questão da ligação química. Então, a maneira como a ligação química nesse sólido ela acontece influencia na estrutura ou na formação estrutural desses sólidos, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, mais para frente, que no caso dos sólidos iônicos, nem todo sólido iônico tem uma ligação realmente iônica, que a ligação química ela não é exata, né? A gente pode ter um material como, por exemplo, o cloreto de sódio, que tem uma ligação acentuadamente iônica, mas a gente pode ter outros compostos que às vezes a gente pode achar que seja iônico e na verdade tem um caráter mais intermediário ou mesmo pode chegar a ser covalente mesmo, tá? Então a gente vai ver alguns exemplos disso ao longo desse curso, tá? Dessa parte que a gente fala aí de estado sólido, tá bom? Então, continuando, eu gosto sempre de começar falando sobre os modelos de empacotamento de esferas, tá? Porque na verdade, esse modelo ele ajuda a gente a ter uma ideia de como é que são construídas as estruturas dos compostos iônicos, tá? Quando eu falo de empacotamento de esferas, eu estou me referindo a esferas todas iguais, do mesmo tamanho, tá? E isso ilustra muito bem, por exemplo, a estrutura de metais. Então, por exemplo, o cobre,
alumínio, os metais de um modo geral, né? Todos eles têm uma estrutura bem definida, tá? Não é porque por ser um metal, ser maleável, ter todas aquelas características que a gente conhece que é um material amorfo. Não, eles têm uma forma e as formas são exatamente como a gente vai descrever ao longo desse trabalho, desse vídeo, né? Então, como é que seria a questão do empacotamento, né? Empacotar, nesse caso aqui, seria a gente agrupar essas esferas, né? Que seriam os átomos. Então, cada esfera dessa aqui, ó, vou colocar uma cor mais escura, vou tentar um azul aqui. Cada esfera dessa aqui, na verdade, corresponde a um átomo, né? Vamos fingir, por exemplo, que a gente está. Imagina qualquer metal, por exemplo, cobre. Cobre é um elemento que vai ter um empacotamento muito parecido com o que a gente vai ver agora, tá? Então, imagina que isso aqui são átomos de cobre, né? Então, esse empacotamento, na verdade, ele é feito da seguinte forma. Imagina que você tem lá um monte de bolas de isopor ou, por exemplo, bolas de canhão, né? Porque, por incrível que pareça, o pessoal historicamente empilha bolas de canhão do mesmo jeito, né? Então, como é que eles fazem? Eles vão colocando essas bolas em camadas, né? E a condição para que possa ocorrer é que, primeira condição, o espaço entre cada uma das esferas que vão sendo colocadas para formar as camadas é o mínimo possível. Então, dá só uma olhadinha aqui. Você tem uma esfera, a gente encostou a outra esfera do lado, eu tenho uma outra esfera aqui embaixo, ó. Peraí, deixa eu pegar para ficar. Ó, eu tenho essa primeira esfera aqui, essa segunda esfera, uma terceira esfera. Tá percebendo que o espaço que está sobrando entre elas é muito pequenininho? Então, esse que é o objetivo do empacotamento compacto, é a gente ter o mínimo de espaço possível entre essas esferas, tá? Então, essa aqui seria a nossa primeira camada, tá? Agora, nota só que interessante. Se eu pegar como referência, por exemplo, essa esfera aqui, você vê que nesse empacotamento a gente consegue colocar 6 outras esferas em volta. Então, você nota aqui que ele fez o desenho, inclusive, de um hexágono, né? Um hexágono completamente regular, né? Com todas as arestas ou todos os lados dele, né? Iguais, todos os lados iguais, tá? Então, a primeira camada, ela vai ser construída dessa forma aqui, em 2 dimensões, né? Agora, a gente vai continuar empilhando, né? Então, a gente vai precisar de uma segunda, uma terceira, uma quarta camada e assim por diante. E a segunda camada, né? Vou mudar a cor aqui. Essa segunda camada, ela, ela vai ser construída é, fazendo o seguinte. Lembra que sobrou um espaço na primeira camada? Vários espaços, né? Então, a gente vai colocar a próxima esfera dentro, em cima de um daqueles espaços lá, tá? E aí, o que que acontece? A gente não consegue, na segunda camada, tapar todos os espaços, né? Por quê? Porque cada esfera tem um tamanho. E aí, quando você coloca uma esfera num primeiro espaço, você acaba tampando o segundo espaço. Isso não permite com que você coloque uma outra esfera exatamente no próximo espaço. Então, você vai alternando os espaços, né? E aí, o que acontece é o seguinte, a gente pode fazer, e aí vai ser essa camadinha rosa, né? O lilás que a gente está vendo aqui, tá vendo? Então, na verdade, a gente tem a primeira camadinha, e aí a segunda camada a gente colocou no segundo, nos espaços que sobraram da primeira camada, da mesma forma, né? Sempre respeitando o menor número, sobrando o menor espaço possível entre essas esferas, tá? Então, por isso que se chama empacotamento compacto, porque o objetivo é a gente compactar bem e não permitir que sobre espaço em excesso, tá? Então,
botei novamente o mesmo desenho, porque meu objetivo é a gente falar sobre a terceira camada, tá? Porque a terceira camada, na verdade, a gente pode fazer de duas maneiras diferentes. A primeira maneira é a gente pegar, por exemplo, essas esferas que a gente pintou aqui em verde e colocar essas esferas exatamente em cima daqueles espaços que a gente não conseguiu cobrir na segunda camada. Lembra, a gente não consegue cobrir por causa do tamanho da esfera, né? Então sobraram os espaços vazios que a gente não conseguiu cobrir com a segunda camada. Então a gente pode pegar e colocar então essas esferas em cima dos espaços que ficaram faltando, né? E uma outra maneira seria a gente colocar essas esferas exatamente no mesmo lugar onde estavam as esferas da primeira camada, tá? Então, a gente vai conseguir ter o mesmo empacotamento compacto do mesmo jeito, só que aí a gente está empacotando de duas formas diferentes. Esse primeiro exemplo que eu dei aqui, né? Gente, tá difícil aqui, peraí. Não tá pintando não. Esse primeiro exemplo aqui que eu dei para vocês que é o exemplo das bolas da gente colocar a terceira camada exatamente em cima dos espaços que sobraram da primeira camada, a gente tem uma repetição que a gente chama de ABC, ABC. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? Então seria ABC, ABC, tá? E quando a gente deixa os espaços, a gente coloca a terceira camada exatamente em cima das esferas que foram colocadas na primeira camada, a gente começa, ó, olha aqui, a gente forma alguns orifícios, né? Alguns canais que vão acontecer ao longo do sólido. Então, ao longo do sólido, a gente vai ter canais. E como a terceira camada é exatamente igual à primeira, a gente diz que o empacotamento é do tipo AB, AB, tá? AB, 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 assim por diante. E esse primeiro aqui vai ser ABC, 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 tá? Agora, o que acontece é que quando você tem esse primeiro modelo aqui, né? ABC, 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 a gente vai formar um empacotamento que a gente chama de CCP em inglês. Esse empacotamento significa, em português, empacotamento cúbico compacto, tá? Isso já traduzindo para o português, tá? Em outras palavras, vocês vão se lembrar, a gente pode chamar também cúbico de face centrada, tá? Que é a forma como que eu falei do cobre, né? O cobre, na verdade, ele se empacota dessa forma, e o NaCl também. Só que o NaCl, a estrutura vai ser um pouco mais complexa porque é um composto, né? No caso do cobre, a estrutura é mais simples. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. E esse segundo empacotamento aqui, que é o do tipo ABA, AB, 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 a gente chama de HCP, é a sigla em inglês. E aí, traduzindo para o português, chama-se empacotamento hexagonal compacto. Por quê? Porque na verdade uma, vai formar uma estrutura hexagonal, tá? Essa estrutura aqui, obviamente, como eu já falei, né? Cúbico de face centrada vai formar uma estrutura cúbica, que é mais simples, na verdade, que essa daqui, né? E o interessante é que existem vários metais, eu citei o cobre, mas a grande maioria dos metais, eles se empacotam, se formam a estrutura ou dessa primeira maneira aqui, cúbica, ou dessa segunda maneira aqui, que é hexagonal, tá? Então, a grande maioria dos metais se empacotam dessa maneira. A gente pode estudar a estrutura deles dessa forma, ok? Então, seguindo, né? Então, algumas características desse tipo de empacotamento, né? Primeiro,
Eu falei dos espaços, né, que a gente tem entre as esferas. Esses espaços a gente pode chamar de interstícios, né? É um nome mais pomposo para os espaços que sobram lá, tá? Então, estou tentando aqui usar uma cor mais interessante, mas para então, na verdade, são os interstícios, tá? Agora, a gente consegue identificar dois tipos de interstícios. Um é tetraédrico e o outro é octaédrico, tá? Os interstícios tetraédricos, esse nome já indica que são interstícios em que eles são rodeados por 4 esferas, tá? E os interstícios octaédricos são rodeados por 6 esferas. E como é que a gente consegue identificar isso, né? Por exemplo, aqui a gente tem 2 camadas, né, de esferas. Então, o tetraédrico, olha só, isso você identifica. Você tem 3 esferas na camada superior e uma esferazinha azul na camada inferior, tá? E aí aqui no meio a gente tem o interstício ou o espaço, né? Ó, a gente consegue ver outros, né? Quer ver? Vamos ver se a gente identifica. Então, eu tenho esse aqui, ó, aqui eu tenho outro espaço tetraédrico, tá vendo? Aqui do lado eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Então, são interstícios bem próximos uns dos outros, né? E esses interstícios, eles são menores do que os espaços octaédricos, porque é porque tem menos esferas, né, em volta. Então, o espacinho que vai sobrar vai ser menor, tá? Já o octaédrico, olha como é que a gente vai observar. Você pega 3 esferas na parte superior e embaixo a gente tem mais 3 esferas, só que no sentido oposto. Então, aqui, essas primeiras 3 esferas, deixa eu tentar riscar, né? Porque eu acho que só apontar não adianta. Essas primeiras 3 esferas aqui, elas estão apontando para baixo. Deixa eu apagar aqui. E as próximas esferas, as de baixo, elas estão apontando para cima. Notou que formou um triângulo? Então, a gente tem uma reprodução aqui, tá? E aí, a gente vai identificar como, né? O tetraédrico, você vê que tem uma do ladinho da outra, né? Agora, o octaédrico já não, ó. Eu tenho um octaédrico aqui, aqui eu tenho o outro, tá vendo? Aqui eu tenho, ó, peraí. Aqui eu tenho um, aqui eu tenho um outro. Ó, o próximo vai estar aqui. Depois eu tenho outro aqui, tá vendo? Ó, aqui eu consigo identificar mais um. Aqui eu identifico mais um. Aqui eu identifico mais um. Então, sempre vê que eles são mais espaçados. Agora eu vou voltar lá no tetraédrico para vocês verem como eles são muito mais próximos uns dos outros. Deixa eu apagar aqui. Olha só o tetraédrico. Eu tenho um aqui, o outro aqui do lado, outro aqui do lado, outro aqui do lado, ó, mais um. Notou como eles são muito mais próximos? E, ó, aqui eu já tenho de novo, ó, aqui não, que aqui é um octaédrico, né? Aqui, aqui, tá vendo? Então, na verdade, vocês vão ver que o número de interstícios tetraédricos é muito maior do que o número de interstícios octaédricos dentro de uma estrutura compacta, seja ela cúbica ou hexagonal, tá? E aí, a gente chega no seguinte, vamos ver aqui. Para cada, se você tiver N esferas num sistema compacto, né? Seja cúbico ou hexagonal, aí não tem problema, a gente vai ter 2N interstícios tetraédricos, ou seja, o número de interstícios tetraédricos é o dobro do próprio número de esferas que compõe aquele sistema que a gente está estudando, entendeu? Já, e aí o que acontece? No caso do interstício tetraédrico, o espaço que sobra, a gente poderia, em princípio, colocar uma pequena esferazinha lá com um raio máximo de 0,225 R.
R é o raio da esfera, né? É o raio dessa esfera grande vermelha aqui. E aí eu só consigo colocar uma esferinha com 0,225 da esfera grande. Então é um espaço bem pequenininho, mas é interessante esses espaços porque quando a gente vai construir compostos iônicos, né, compostos químicos, esses espaços muitas vezes abrigam espécies químicas, tá? Então, elas ficam realmente vazias no caso dos metais, mas no caso dos compostos iônicos, a gente tem vários tipos de tamanho de átomos diferentes, né? Então, permite com que a gente construa uma série de estruturas usando esse empacotamento compacto dentro desses interstícios que sobram, tá? Já no caso do interstício octaédrico, o raio, a gente já consegue botar uma esferinha maior, né? Então, uma esferinha de 0,414 R. Mas mesmo assim, ela é menor do que a metade do tamanho da esfera original, né? Então, não pode ser também um átomo muito grande. E lembra que eu falei que os interstícios octaédricos são mais espaçados? E aí o que que acontece? Isso faz com que a gente tenha um número menor de interstícios. Na verdade, o número de interstícios octaédricos de um sistema compacto é exatamente igual ao número de esferas que a gente tem, tá? Então, isso é uma informação muito importante quando a gente vai construir compostos iônicos, tá? Então, são informações bem interessantes e que vocês vão ver mais para frente, que de fato, quando a gente vai fazer a descrição de algumas estruturas, esses interstícios eles acabam sendo ocupados por outros átomos, tá bom? Então, vamos lá. Voltei de novo aqui, né, com aquela nossa primeira figura, para a gente continuar falando um pouquinho sobre as características desse empacotamento compacto, que é o seguinte, é o número de coordenação. O número de coordenação é um parâmetro muito importante no estado sólido, né? O número de coordenação, na verdade, é o número de átomos que rodeiam um número de átomos ou um número de esferas que rodeiam uma esfera específica, né? E isso tem vocês vão ver depois, o número de coordenação tem muito a ver com a fórmula química do composto iônico, né? Então, a coordenação ela tem que ser sempre compatível com a fórmula química do composto. É claro que no caso dos metais, que todos os átomos são iguais, a gente considera todas as esferas iguais, né? Então, isso aí não é um problema. E no caso de de um empacotamento compacto metálico, por exemplo, em que todas as esferas são iguais, o número de coordenação ele é 12, tanto para o sistema cúbico quanto para o sistema hexagonal, tá? Então, cúbico e hexagonal, ok? Vamos ver se vocês conseguem observar. Olha só, a gente vai tomar como referência, deixa eu apagar aqui, vou ver se eu consigo pegar uma cor que dê para ver, olha só. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Ai, não, peraí. Vou botar o pretinho. Tá vendo essa esferazinha bem aqui no meio? Na segunda camada? Então, a gente vai tomar essa esferinha aqui como referência, tá? Então, olha que do lado dela, a gente tem 6 outras esferas, né? Então, cada esfera no sistema compacto, ele vai ser rodeado por 6 outras esferas na mesma camada, que foi o que a gente viu lá no início, né? Agora, dá uma olhada aqui na parte superior. Eu tenho 3 esferas que estão rodeando essa esfera que está no meio. Não tem como colocar mais. Se eu colocar outra aqui, ela já não vai estar mais em contato com essa esferinha do meio, tá? Então, são 3 esferas. Na parte superior, e a gente não vai conseguir ver, mas na parte inferior eu tenho mais 3 esferas. Olha se você consegue ver aqui, ó. Uma,
2 e 3. Sendo que em cima ele está fazendo um triângulo para baixo e na de baixo ele vai fazer um triângulo apontando para cima. Tá bom? Então, 6 esferas na mesma camada, 3 esferas na parte superior, mais 3 esferas na parte inferior, formam no total 12 esferas. Então, esse é o número de coordenação, tá? Se você quiser olhar aqui, ó, a gente vai pensar da mesma forma, né? Então, aqui vai ser a minha esferinha do meio. Então, eu tenho as 6 esferas aqui da mesma camada, 3 esferas apontando para cima. E como a primeira camada é exatamente igual à a primeira camada você vai ter essas 3 esferas apontando exatamente para o mesmo lugar, né? Então, a gente veria, dessa forma, a gente teria, nos dois casos, a coordenação 12, né? O número de coordenação 12, tá bom? Então, vocês já perceberam que o que vale para esse sistema ABC também vale para o sistema ABA, né? A única diferença é que eles vão formar estruturas diferentes. Então, essa vai ser cúbica e essa vai ser hexagonal, mas as características são exatamente as mesmas, ok? Então, seguindo. Então, gente, o que acontece é que o empacotamento compacto, ele é o que gasta menos espaço, é o que sobra menos espaço vazio. Então, ele está em torno de, se não me engano, 72% de eficiência de empacotamento. Só que existem alguns outros metais, a maioria dos metais, como eu falei para vocês, é empacotamento compacto, mas tem alguns outros, poucos, que se empacotam de outra forma, né? Então, um exemplo é a estrutura cúbica de corpo centrado, né? Deixa eu pegar uma cor aqui mais interessante, que fica meio riscado. Então, é de corpo centrado, né? E aqui dá pra gente, essas duas primeiras figuras aqui, ó, essa e essa aqui, dá pra gente ver direitinho, né? Então, você tem o cubo, essa aqui você vê o cubo normalmente, né? Você tem lá uma esferinha bem no centro do cubo e você tem, então, as esferinhas ocupando aqui os espaços dos vértices do cubo, né? Então, lembra a nomenclatura que a gente usa? Esse aqui é o centro do cubo, eu tenho os vértices do cubo, eu tenho as arestas do cubo e aqui, ó, eu tenho as faces do cubo, lembrou? Então, vértice, a pontinha, o lado, né, entre aspas, é a aresta e aqui a face, a parte bidimensional, a gente chama de face, tá? Então, essa aqui é o que a gente chama de arranjo expandido, a gente desenha os átomos pequenininhos, né, para a gente poder ver as ligações, certo? E aqui a gente tem o arranjo compacto. Desculpe. Então, você tem a esfera lá no meio, tá? E aqui até mostra interessante, né? Que a gente, para formar o cubo, na verdade, a gente não pega essas esferas aqui dos vértices, elas não são inteiras, né? Para a formação do cubo, certo? E isso é importante depois quando a gente for ver. Desculpa, gente, quando a gente for contar o número de esferas dentro do cubo, tá? E aqui é só para ilustrar como é que seria um material inteiro, né? Então dá para ver aqui direitinho esse desenho, o primeiro desenho aqui, dentro de uma estrutura mais ampla, ok? E aí a gente vai ver que a gente tem uma eficiência menor. Nesse caso, a eficiência de empacotamento cai para 68%. Ainda é relativamente alta, mas cai bem em relação à outra, né? Que a outra era 72, 74, não estou me lembrando ainda, não estou lembrando de cabeça, tá? E além disso, a gente tem uma estrutura menos eficiente ainda, né? Essa estrutura aqui, a gente chama de estrutura cúbica primitiva. Por quê? Porque, na verdade, ela é uma estrutura que empacota um cubo simples, sem nada. Então, na verdade, a gente só vai ter esferas ocupando os vértices desse cubo, tá? Então, aqui é a estrutura expandida, tá? E aqui é a estrutura compacta. Vocês sabiam que eu tenho um único
metal que empacota dessa forma, que é o polônio. Os outros metais todos ou usam empacotamento compacto ou usam cúbico de corpo centrado, tá? Então, entre os metais é o único elemento, é o polônio, né? Vou até escrever o nome dele aqui, que usa esse empacotamento que não é muito eficiente, né? Mas esse elemento se cristaliza dessa forma, tá bom? E aí você vê que como é que eu vou dizer? A eficiência dele cai para 52%, né? E eu não comentei lá no anterior, o número de coordenação aqui nesse caso é 6. Vê se vocês conseguem observar. Imagina aqui que para cada cubo desse, eu tenho um outro cubo do lado, né? Então, se eu pudesse, poderia desenhar mais um cubo aqui, ó. Tá vendo? Poderia desenhar outro em cima aqui, ó. Meu desenho não tá grande coisa, mas imagina aí, tá? Então, por que que eu tô falando isso? Porque o número de coordenação, por exemplo, se eu escolher essa bolinha aqui, eu vou ter um aqui, outro aqui e outro aqui, certo? Esse aqui já tá num... Eu tenho dois no mesmo cubo, e tenho um outro esfera fora desse cubo. Aí eu vou ter mais essa esfera aqui e vou ter mais uma esfera do lado de cá. Então, por isso que a coordenação é 6, tá? Depois eu não falei lá atrás na estrutura cúbica de corpo centrado, mas eu vou pedir para vocês me dizerem, então, dá uma pensadinha aí, quando aparecer de novo, qual que seria a coordenação da estrutura cúbica de corpo centrado? É muito fácil de ver. Dá uma olhadinha lá no metalzinho que fica bem no centro da estrutura que você vai saber de cara qual é a coordenação, tá? Então, para o número de esferas iguais, vocês vão vendo que à medida que a gente vai diminuindo a compactação da estrutura, quando todas as esferas são iguais, a gente diminui também o número de coordenação, né? Então, a estrutura compacta tem coordenação 12, a estrutura de corpo centrado tem uma coordenação menor, que vocês vão pesquisar aí, né? Vocês vão ver. E a estrutura cúbica primitiva tem uma coordenação 6, que é bem mais baixa, tá? Então vamos lá, gente. Então, eu tô mostrando as estruturas cúbicas, né? Mas é importante a gente poder estabelecer algumas outras definições dentro da parte do estado sólido, né? Uma definição é a definição de retículo ou rede cristalina e a definição de célula unitária, tá? Retículo ou rede cristalina, a gente vai definir, isso é uma definição formal, tá? É um arranjo regular e repetitivo de pontos, esses pontos a gente está considerando as esferas, né? Em um mesmo plano, tá? Aqui, no caso, a gente está pensando numa rede bidimensional, tá bom? E já que a gente está falando em plano, então aqui a gente tem dois exemplos de uma rede, entre aspas, cristalina bidimensional. Então, olha só, aqui a gente tem os pontos, né, formando uma rede. Você está notando que os pontos eles são todos iguais, estão todos na mesma distância em todas as direções, né? Poderia construir também uma estrutura usando um desenho, né? Nesse caso a gente usou aqui, eu não sei se isso aqui é patinho, se é pintinho, o que que é exatamente, né? Mas aqui a gente também forma uma rede cristalina, vamos dizer assim, tá? E aí a gente vai definir o que é uma célula unitária, tá? O que é uma célula unitária? A célula unitária é um arranjo que, repetido de forma infinita, reproduz o arranjo total. Então, o que acontece? A rede cristalina é o arranjo total, tá? E a célula unitária é a unidade mínima que permite com que a gente construa a estrutura total. Então, aqui nesse primeiro exemplo aqui, né? Vou esquecer um pouquinho esse aqui dos patinhos. A gente tem vários desenhos, né? Várias figuras que podem ser
células unitárias, tá? Porque a definição é que essa célula unitária, ela precisa representar a estrutura total. Se vocês repararem, se você repetir essas estruturas, todas elas vão dar a estrutura total, tá? Mas, por convenção, o que que a gente faz? A gente escolhe sempre a estrutura que mais simples possível, que representa a simetria da estrutura completa, tá? Então, a célula unitária ela vai ser sempre a mais simples possível, tá? Então, ao invés de eu construir uma célula unitária com 200 átomos, eu vou escolher sempre o menor número possível de átomos e esses átomos vão estar organizados sempre da melhor forma, da forma mais simples possível para que a gente possa descrever a estrutura, tá? Isso é importante porque quando a gente pensa numa estrutura de metais ou de compostos iônicos, né, que são compostos pequenininhos, a gente tem um número pequeno de átomos, né? Agora, imagina moléculas grandes ou estruturas muito grandes, ou aí nesse caso fica mais complicado, porque, por exemplo, cada ponto desse aqui pode corresponder, ao invés de ser um átomo, pode corresponder a uma molécula inteira, entendeu? Então, por isso a gente precisa usar é sempre para fazer as descrições, é sempre o mais simples possível, tá certo, pessoal? Então, seguindo. Olha que o meu vídeo já está enorme, hein? Então, aqui é só para a gente poder relembrar as estruturas que a gente viu, né? Então, aqui a gente tem a estrutura primitiva, cúbica, de corpo centrado. Já sacou aí qual é a coordenação? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 aqui atrás. Então, a coordenação é 8, né? No caso da estrutura de corpo centrado. E aqui a gente tem as duas estruturas compactas, né? Então, a estrutura cúbica, que é a estrutura de face centrada, e a estrutura hexagonal compacta, tá certo? Então, vamos lá. Agora, pessoal, isso aqui eu vou comentar, mas é algo que a gente não vai trabalhar ao longo do semestre, tá? Porque essa aqui é uma nomenclatura mais que é usada em cristalografia, tá? Mas eu acho que é importante vocês conhecerem, saberem que existe, até porque se algum dia vocês se depararem com isso, vocês vão saber de onde vem, né? O que que acontece? Quando a gente vai descrever uma estrutura sólida, a gente precisa determinar alguns parâmetros, né? E os parâmetros, a gente sempre vai escolher a figura mais simples, né? Então, imagina que aqui eu tenho um paralelogramo, na verdade, né? Acho que é paralelogramo que a gente dá, né? O nome. Mas o que acontece é o seguinte, que a gente define 3 dimensões, que é a dimensão A, B e C. Por convenção, a dimensão A é sempre a gente tem aqui, é sempre o eixo X, a dimensão B é o eixo Y e a dimensão C o eixo Z, que é o que fica... Então, o eixo X, imagina que ele está apontando para a gente, o eixo Y, né? Ele aponta para a lateral e o eixo Z ele aponta para cima, né? Usando uma linguagem mais coloquial para a gente ver. E a gente tem os ângulos também, tá? Esses ângulos aqui são ângulos genéricos que a gente vai chamar de alfa, beta e gama. E também, por convenção, o alfa é sempre o ângulo que está entre x e y. Desculpa, entre y e z, né? Olha eu falando besteira. O beta entre o z e o x, e o gama entre o x e o y. Então, isso aqui é por convenção e é o que a gente usa para poder descrever qualquer estrutura, tá? Então, por convenção, quando você diz, o ângulo beta é tal, nessa estrutura, o ângulo, a dimensão A é não sei quanto, então, assim, todo mundo já sabe do que a gente está falando, tá? Então, isso aí é uma linguagem usada em cristalografia. E aí, o que que acontece? Dentro dessas estruturas que a gente viu, existem, na verdade, sete sistemas reticulares tridimensionais que são definidos por simetria, tá? A gente não vai estudar a simetria
de sólidos, porque não faz parte do nosso curso e é uma coisa bem complexa, tá? Então, assim, o pessoal que trabalha com cristalografia, que faz difração de raio-x de monocristal para determinar a estrutura, que vai ter que sacar isso aí, assim, com muita precisão, mas a gente não precisa. Mas só para a gente ter uma ideia, entendeu? A gente tem 7 sistemas reticulares tridimensionais que são definidos por simetria própria, né? Então a gente tem o sistema cúbico, que é o mais regular de todos, então você tem todas as dimensões iguais e todos os ângulos iguais a 90, né? O sistema hexagonal também é um sistema extremamente simétrico, tá? A gente tem uma distância um pouquinho diferente, né? Que é a distância C, dois ângulos de 90 e um ângulo de 120. Tem uma simetria razoável, né? E tem o sistema tetragonal também, que tem uma simetria não muito. Ainda tem alguma simetria boa, né? Você vê que a gente só tem uma diferença de uma distância aqui, então os ângulos continuam iguais. O romboédrico, a gente tem um dos ângulos, as distâncias são iguais, mas um dos ângulos é diferente de 90 graus, então vê que já está começando a diminuir essa simetria, né? O ortorrômbico, a gente tem todas as distâncias diferentes, mas os ângulos são todos de 90, né? O monoclínico, ele tem todas as distâncias diferentes, a gente tem um ângulo diferente. E a gente tem o sistema menos simétrico de todos, que é o triclínico, que na verdade todas as distâncias são diferentes e todos os ângulos são diferentes de 90 graus. E no final das contas, a gente vai ter muitas estruturas que vão entrar aqui no triclínico, porque são difíceis, assim, são sistemas que não têm simetria muito grande, tá, pessoal? Mas isso daqui é mais uma. É mais para gente, para vocês saberem, né? E se algum dia vocês virem, vocês saberem de onde vem. E aí disso aí a gente vai tirar as figuras de Bravais, que dá um número já maior, e aí a gente chega no grupo de pontos, no final das contas a gente vai ter 230 grupos possíveis para estruturas sólidas, entendeu? Então, assim, é uma loucura, como eu falei, a gente de fato não vai estudar essa parte, porque é uma parte bem mais complexa e foge ao objetivo do nosso curso, tá? Mas só para vocês saberem as redes tridimensionais que existem, tá bom?